todos. Boa noite. Hoje é o nosso penúltimo encontro dessa mostra do Orson Welles e será o último encontro em que nós vamos exibir um filme completo do próprio Orson Welles. Lembrando que nosso próximo encontro vai ser uma espécie de recapitulação daquilo que nós vimos durante esses 11 encontros. Eu vou aproveitar para mostrar algum material que não deu tempo de ser exibido aqui, fazer uma espécie de resumo dos temas que foram discutidos e debatidos ao longo dessa nossa jornada. Eu acho que hoje é um filme talvez interessante para a gente encerrar, e de certa forma ele sintetiza um pouco da complexidade e das dificuldades enfrentadas pelo Orson Welles ao longo da carreira. Porque, à medida que nós fomos vendo filme a filme, a gente foi sempre discutindo um pouco a respeito do que ele teve que enfrentar do ponto de vista de limitações financeiras, de cerceamento criativo, de críticas que hoje até parecem injustificadas em função da enorme repercussão que a obra dele. A gente tem que pensar que o Cidadão Kane ele começa a ser reverenciado mais ou menos na década de 70, final da 60, da década de 70. Então, durante muito tempo, a própria carreira do Orson Welles não foi devidamente apreciada, principalmente no país de origem, nos Estados Unidos, embora já na França, principalmente, mas de certa forma na Europa, ele já tenha conseguido um reconhecimento mais precoce. Tanto que, nós vimos esses últimos filmes, ele trabalha com equipes predominantemente europeias. Na semana passada nós vimos o último filme realmente finalizado por ele, quer dizer, que ele passou por todas as etapas, e é um filme diferente, que é esse documentário, ensaio, que é o F for Fake. E o filme de hoje também é um filme muito diferente do resto da filmografia dele. Porque ele foi concebido dentro de um processo talvez até mais caótico do que os filmes anteriores. Ele é um filme que começa a ser produzido em 1955 e ele não termina. A versão que nós vamos ver hoje é uma versão que nós não sabemos até que ponto é um filme é um filme que foi gravado pelo Orson Welles, tem um texto do Orson Welles, a própria dublagem, se vocês perceberem, em alguns filmes eu comentei com vocês que alguns dos personagens, alguns trechos, algumas frases do que os personagens dos filmes dele falavam, eram feitas pelo próprio Orson Welles. Aqui, isso é bem patente. Praticamente todo texto do Sancho Panza é o próprio Orson Welles que está narrando e não o ator. Então é um filme que começou em 55, começou de uma maneira incomum. Era para ser um filme de 30 minutos para televisão. Segundo consta, inicialmente, parece que até o Charlton Heston estava envolvido, e o filme ia sair talvez em função disso, mas em função de complicações na agenda, o Charlton Heston teve que desistir,
e aí o projeto foi meio arquivado, depois ele foi retomado, esse projeto para televisão, feito pela CBS dos Estados Unidos. Os executivos parece que assistiram uma parte do filme, não gostaram e resolveram encerrar o projeto, né? E o próprio Orson Welles decidiu dar continuidade, né? Decidiu tentar fazer o filme, né? Uma adaptação do Don Quixote, e Don Quixote é um desses filmes, né, que tem uma longa tradição de ser um filme filmes que normalmente apresentam trajetórias complicadas. Vários filmes, vários cineastas que tentaram adaptar Don Quixote não chegaram, não conseguiram. Então é um dos filmes meio amaldiçoados. Eu trouxe, não sei se eu vou conseguir passar os trechinhos, mas eu trouxe um documentário sobre uma dessas tentativas de adaptar o Don Quixote para depois complementar, né, o nosso encontro de hoje. Então, esse filme que começa em 55, de novo, é um filme que é feito, já que ele não tem a possibilidade de fazer o filme pela televisão e não consegue financiamento, ele vai fazer com o próprio dinheiro. É um filme que ele vai fazer com o dinheiro dele e vai fazer na medida que é possível. Então, o Orson Welles morre em 85, ele não tinha terminado o filme. A versão que nós vamos ver aqui foi finalizada em 92. Então o Orson Welles já estava morto há 7 anos. Então é um filme que, né, em 30 anos ele não terminou. E ele foi fazendo assim, fazia um pouquinho, esperava 3 anos, juntava mais uma grana, fazia uma outra parte. Tem 2 atores principais, né? Um espanhol e um que nós já conhecemos, nós já vimos de outras ocasiões, Joaquim Tamirov, né, que faz o Sancho Panza, que aparece em outros. Ele é o gangster, né, da Marca da Maldade. Ele é o último sobrevivente no Arcadão, no Grilhões do Passado. Ele é um companheiro habitual dos filmes, né, do Orson Welles. Vocês vão ver, bater o olho, vocês vão acabar reconhecendo. Então ele faz o Sancho Panza e um outro ator espanhol faz o Don Quixote, e vocês vão ver que é uma escolha extremamente feliz, porque o sujeito, a gente imagina a figura do Don Quixote e a gente imagina esse ator espanhol. Esse ator espanhol morre em 69, o Joaquim Tamirov morre em 72, o Orson Welles ainda vivo, e ele pensava na possibilidade de terminar o filme, né? Então ele já assumia que ele ia ter que dublar, né, os atores, né? E que ele teria que usar de alguns expedientes de montagem para lidar com aquilo que ele não conseguiu filmar, né? Algumas, né, observações interessantes a respeito do filme. Mais uma vez, como nas outras adaptações literárias dele, o filme nunca é uma adaptação literal, fiel, não é uma simples transposição da obra do Cervantes. É a versão do Orson Welles a respeito disso. Então, né, ele aparece no filme não como personagem, mas como o próprio Orson Welles, né? Você começa com a história, mais ou menos, do Don Quixote, né, e o Sancho Panza, o Orson Welles como narrador, mas de repente a primeira aventura da dupla do Sancho Panza e do Don Quixote é quando eles encontram uma moça numa motocicleta. Então ele leva a história do Don Quixote para a época contemporânea, quer dizer,
O Don Quixote de repente se perde na cidade grande. E eles vão encontrar com esse diretor Orson Welles, que quer fazer um filme sobre o Don Quixote. Né? Então, de novo, quer dizer, tem o famoso momento do moinho, né, do Don Quixote atacando os moinhos. Você tem trechos, né, do livro, mas é a versão do Orson Welles, quer dizer, é como se fosse o Don Quixote filmado na década de 50, década de 60. Quer dizer, o Don Quixote que de repente resolvesse sair por uma vila do interior da Espanha e sai e vai encontrar uma cidade grande, e acaba sendo também o objeto de um filme feito por um diretor chamado Orson Welles. Né? Então o Sancho Panza interage com o Orson Welles. Então o filme já parte desse pressuposto em comum. É um filme que tem uma curiosidade, porque de certa forma esse filme não acaba saindo, mas não necessariamente porque ele não teve dinheiro. Lógico, ele não teve dinheiro, mas nesse período ele fez outros filmes que ele também teve que correr atrás de dinheiro, conseguiu finalizar. A maneira como ele encarava esse filme era uma maneira diferente. Ele encarava o filme como um romance, como se ele estivesse escrevendo um romance que ele não tinha pressa de terminar, que ele não tinha um compromisso de terminar. Quer dizer, então ele ia fazendo à medida que ele tinha tempo, que ele tinha dinheiro, que ele tinha disposição. Os atores, enquanto estavam vivos, estavam dispostos a trabalhar com ele. Então você falava, tem um espaço aqui, podemos filmar, sei lá, no próximo mês. Você pode? Posso, então vamos lá e filmamos. Né? Não é algo, quer dizer, na época é algo bem comum, mas, por exemplo, nós tivemos recentemente um filme, Vida de Garoto, Boyhood, né, que foi 16 anos. Né? Os atores se encontrando e filmando, né, a família, né? Então o ator mirim cresce, vira adolescente, a Patrícia Arquette, né? Patrícia Arquette também, quer dizer, envelhece nesses 16 anos, quer dizer, é um filme que foi feito durante 16 anos. Tem um documentário que é muito interessante, um diretor russo, ele é irmão do Andrei Konchalovsky, mas agora eu esqueci o nome dele, que é Ana dos 6 aos 26, que é a história que é um documentário que ele faz, que historicamente é extremamente interessante, porque ele pega a filha dele, começa com 6 anos, e todo aniversário dela, ele faz uma pergunta a respeito da União Soviética, do país dele, né? O que ela acha do país. Então ela começa pequenininha, lá com 6 anos, com um discurso super adequado ao que você podia esperar a respeito da Revolução. E, coincidentemente, você pega a perestroika, e a queda do Muro de Berlim, e todas as transformações do Gorbachev na União Soviética, e ela vai ficando adolescente, e a opinião dela vai mudando, e ele vai acompanhando. Então você vai acompanhando aquilo que ele fez em 20 anos, entrevistando a própria filha. Né? É um painel, né, de como, né, a Rússia se transformou nesse período. Então existem outros filmes que têm essa paciência, né, de você levar muitos anos para ser terminado. E esse filme também, quer dizer, mesmo depois da morte dos atores principais, ele falava, olha, pode ser que eu termine o filme. Né? E tanto que ele brincava que ele ia até mudar o nome do filme para ser quando você vai terminar Don Quixote? Porque era a pergunta que ele sempre ouvia. Porque todo mundo esperava a adaptação do Orson Welles sobre Don Quixote. Né? E ele nunca terminava, ele nunca conseguia finalizar, mas parece que não existia essa pressa, né, por parte dele. É um filme, né, de certa forma, é uma experiência extremamente particular, nesse sentido
que ele não tinha pressa, quer dizer, e mesmo depois da morte dos atores, ele achava que ainda existiam coisas a serem filmadas, e depois ele ia dar um jeito, usando o ator ao longe, um dublê de corpo, sei lá. Né? Então ele ainda tinha essa esperança de terminar o filme. Para dar uma ideia de quão diferente da obra, né, do próprio Cervantes, né, e como ele acrescentava outras coisas, né, que tinham a ver com o próprio universo pessoal dele, um dos motivos ele não conseguir terminar o filme é que ele queria, num determinado momento, principalmente no final, que quando que teria uma explosão de uma bomba atômica e sairiam o Don Quixote e o Sancho Panza dessa explosão. Isso era muito custoso na época, ele não tinha como fazer, então é uma coisa que ficou sendo postergada. Então, nossa, era para ter uma explosão de uma bomba atômica. A gente pode pensar que no processo também tem uma explosão que não estava no livro. Quer dizer, era uma preocupação da década de 50, né? A gente pensar no auge da Guerra Fria, que permaneceu ao longo da carreira dele. E ele morre, ele morre em 85, sem terminar o filme. E o filme é terminado, finalizado, em 92, por um assistente de direção espanhol do filme. O filme foi todo rodado na Espanha. E aí, a gente não sabe até que ponto nós estamos vendo o filme do próprio Orson Welles. Porque, enquanto nos outros filmes a montagem, ele não tinha o controle sobre a montagem, né? Nesse filme ele não teve nenhuma restrição dos estúdios, porque ele fez com o dinheiro dele, mas a gente não sabe se é o filme que ele gostaria que fosse feito, porque foi feito por um assistente de direção dele, um espanhol, que lógico que participou do filme, mas a gente não sabe até que ponto é fiel ou não. Alguns críticos que assistiram as primeiras versões dizem que o filme é totalmente diferente. A começar, por exemplo, do início. O início, e esse início acho que até a gente consegue talvez procurar no YouTube, talvez até exista. Né? Esse início as pessoas já viram. Que a história era para iniciar com uma menina com um nome parecido, Dulcinea, uma garotinha, que encontra o Orson Welles, e o Orson Welles começa a ler o livro do Don Quixote com essa menininha. Então, isso não existe aqui. Nesse material que nós vamos ver, no filme que foi editado, não existe. Né? E esse espanhol, ele tem uma carreira interessante. Né? Ele morreu em 2013, Jesus Franco, né? E tem vários nomes, aqui acho que parece o nome que ele usa em inglês, mas, bom, ele fez mais de 200 filmes. Agora, ele fez 200 filmes na linha do terror erótico. Né? Então, alguns títulos aqui. Oásis dos Zumbis, Drácula contra Frankenstein, Killer Barbies, Vingança das Mulheres Crocodilo, A Criatura do Cemitério, Lascívia, Mulheres Cobras, filmes de vampiros, filmes. Então ele tem uma carreira, fez muita coisa em vídeo, quer dizer, mas então, que pode ser, eu confesso que eu nunca vi um filme dele, mas algumas pessoas comparam com o Lúcio Bach, se for é ótimo, o Lúcio Bach, o italiano, que é maravilhoso, né? Mas a gente não sabe que tipo de, se de repente a visão desse diretor tem a ver com o que o Orson Welles imaginava do filme dele. A gente não sabe, quer dizer, né? É algo que foi editado posteriormente. Então, esse filme também, a gente
A gente não sabe o que seria se o próprio Orson Welles, né, tivesse finalizado. Mas, de certa forma, tem esses detalhes. Quer dizer, vocês vão ver que, visualmente, a qualidade é menor. Porque ele fez mesmo, em dado momento a gente vê ele filmando, quer dizer, ele fez com câmeras 16mm e umas câmeras de corda. As câmeras de corda, umas câmeras que você dava corda nela e era gravado um determinado tempo, quer dizer, não era uma câmera elétrica, são câmeras portáteis, quer dizer, antes de você ter os VHS, o Super 8, você comprava essas câmeras 16mm, a corda, e você conseguia filmar, né? Ela não filmava o som, o som era filmado separado, e você podia gravar alguns segundos de filme, de plano, quer dizer. Então, é um filme que é feito dentro dessas limitações. O que, de certa forma, justifica uma qualidade menos aceitável, se a gente for lembrar dos filmes anteriores que nós vimos. Quer dizer, a dublagem também, o trabalho sonoro também, vocês vão ver que é mais primitivo. Né? Primeiro porque eu não sei dizer até, depois você pode até discutir com isso, se ele dublou o próprio ator que interpreta o Don Quixote, mas certamente ele dublou o que interpreta o Sancho Panza, que é o Akin Danilov, que nós já vimos nos outros filmes. Então, se vocês prestarem atenção, tem o Orson Welles, narrador, falando sobre a história, né? Tem o Orson Welles, ator, interpretando a si mesmo, o diretor de cinema, e tem o Orson Welles fazendo a voz do Sancho Panza. Né? Então, o filme ele tem um pouco mais de cara de uma produção mais caseira. Né? Embora seja perceptível alguns enquadramentos mais sofisticados, o uso né, de alguns recursos que nós vimos, né, em relação aos outros filmes, mas vocês vão notar que do ponto de vista de qualidade fotográfica, que é algo que está presente em todos os outros filmes dele, né, esse filme, mesmo o filme anterior, eles são mais limitados quanto a isso. Mas, em parte, é em função desse processo caseiro, longo, um filme que foi feito durante 30 anos, quer dizer, não foi terminado, que resulta desse... Né, e que foi editado, a gente não sabe até que ponto, obedecendo aos conceitos originais do Orson Welles ou não. No entanto, é possível identificar, né, esse caráter transgressor de você inserir a história, né, do Cervantes dentro, né, do ambiente contemporâneo. Quer dizer, é a história do Cervantes no meio da década de 50. E em determinado momento aparece a Viagem à Lua, né, a Guerra Fria, né, tem uma sequência. Eu confesso que eu revi, quando eu vi da primeira vez, eu não tinha prestado tanta atenção, mas eu fiquei extremamente impressionado, né, revendo o filme agora, no encontro de hoje. Eu acho que uma das sequências mais impressionantes daquelas, eu não sei qual é o nome, que são aquelas touradas que acontecem na Espanha, que eles soltam os bois, tem um nome específico. Corrida dos Touros. Corrida dos Touros, que eles soltam os touros no meio da rua. Eu não me lembro de ver algo tão bem feito, tão com imagens até relativamente fortes, quer dizer, né, mesmo em documentários mais recentes, em programas, né, jornalísticos, com muito mais recursos. Então, eu fiquei extremamente impressionado. E, para complementar, né, o nosso encontro de hoje, porque esse filme é um pouco longo, né, ele tem 1h e 55 minutos,
Se der tempo, depois que nós encerrarmos, eu trouxe, né, duas coisas para mostrar para vocês. Como eu não passei nenhum filme brasileiro, eu vou passar um trechinho do Cacá Diegues, do filme do Cacá Diegues, que vai lembrar uma sequência que nós vamos ver aqui. Né? Não que, notem, não que Cacá Diegues tenha sido influenciado necessariamente pela sequência, ou que o próprio Orson Welles tenha sido influenciado pela sequência do Cacá Diegues, não é isso. Mas é que, de certa forma, algo que ocorria na década de 60, uma série de questionamentos a respeito do como fazer cinema, né, que estavam presentes no mundo inteiro, no cinema novo na França, no cinema novo na Inglaterra, na Alemanha e no Brasil, vão estar aqui nesse filme, no Don Quixote, que é uma questão de qual é a separação entre personagens e as pessoas reais. Ele faz se vocês lembrarem no F for Fake, que nós vimos na semana passada, acontece uma discussão um pouco a esse respeito. Que naquela sequência em que a Oya Koda anda no meio das pessoas, ele diz, olha, essas pessoas, né, as pessoas que estão observando a Oya passar, elas estão trabalhando como atores para o meu filme e não estão sendo remuneradas. Aqui nós vamos ver uma sequência em que o Sancho Panza, quando se perde, né, do Don Quixote, ele anda pela cidade perguntando, olha, onde está o senhor alto, que carrega uma lança, magrelo, ou então perguntando numa televisão, porque ele viu notícias, ele acha que a televisão pode dar alguma informação do paradeiro. Então ele tenta descrever, olha, é uma caixa, eu quero ver uma caixa, que as pessoas falam, não sei o quê. E ele fica o tempo todo perguntando, e eu tenho um filme brasileiro que tem algo semelhante a isso. Que não é que um filme tenha influenciado o outro, provavelmente não, porque esse filme foi lançado em 92. O filme do Cacá Diegues é bem anterior a isso. Mas esse tipo de questionamento, né, de o que é o espaço da ficção e o que é o espaço da realidade, era algo muito comum no cinema da década de 60. Né? E além disso, depois eu quero também ver se é possível mostrar uns trechinhos do documentário Lost em La Mancha, Perdido em La Mancha, que fala como eu disse para vocês, o Don Quixote é um projeto que normalmente carrega uma maldição para quem tenta finalizar. Porque é a história de um filme, né, uma adaptação do Terry Gilliam, que é o cara do Monty Python, fez o Brasil, o filme, as aventuras do Barão de Munchausen, que se propôs a fazer uma adaptação do Don Quixote, em que o personagem do Sancho Panza seria vivido pelo... agora me deu branco, o ator preferido do Tim Burton, Johnny Depp. O Johnny Depp ia ser o Sancho Panza. Né? Tudo montado, tudo armado. Tem um ator francês que ia fazer o Don Quixote. E aí começa a dar os pepinos. Por exemplo, esse ator francês, ele começa a filmagem, eles filmam algumas cenas e ele descobre que está com câncer na próstata. E tudo bem, descobriu cedo, estava tratando, mas ele vai interpretar o Don Quixote, ficar com o cavalo o tempo todo, com câncer na próstata, já gera um pepino. Né? Mas eles estavam gerenciando isso. Né? Então, quando você faz uma longa, existe um monte de coisas que podem dar errado. Então eles iam filmar no deserto espanhol. Né? E aí eles descobriram no deserto espanhol que ocasionalmente tinha uma base americana e passavam aviões a jato, e às vezes eles tinham que parar de filmar porque os aviões a jato passavam e o som não dava para ser usado. E o cúmulo do azar é que em determinado momento, nesse deserto espanhol, que fazia 20 anos que não chovia, choveu.
E o detalhe é o seguinte, o chão estava tão, fazia 20 anos que não surgiu, o chão estava tão cristalizado que ele não absorvia água. Então, eles perderam todo o equipamento. Porque a enxurrada levou tudo. Então, perderam tudo. Quer dizer, e aí o que aconteceu? Eles tinham que começar do princípio, pagar os equipamentos. Isso tem um seguro. Os grandes estudos têm um seguro. Só que as pessoas que investiram dinheiro preferiram ficar com o dinheiro do seguro do que reaplicar no filme. Então ele mostra um pouco dessas agruras, da tentativa dele, do diretor e do próprio Johnny Depp, que aí, lógico, você tem o Johnny Depp, você convida os investidores para ir na gravação e encontrar o Johnny Depp, e aí os caras gravam, os filhos, as filhas, todo mundo fica babando com o Johnny Depp, para ver se ele conseguia convencer os caras a continuar o filme, mas não conseguiu, e o filme não saiu. Então é a história do fracasso, é a história de um filme que não foi feito, mais um filme que não foi feito do Long Shot. Né? Então vou também passar uns trechinhos desse para complementar o final. Então acho que é isso. Então, esse filme é um pouquinho longo, é 1h55, mas... Tá. Então acho que quando ele quiser, a gente pode começar. Tem alguns rostos novos, é só avisando, eu ocasionalmente falo no meio do filme, chamo atenção a respeito de algumas coisas que possam ser relevantes, né, para a compreensão ou para o aproveitamento melhor, né, da experiência do filme. Então, lembrando que o filme se inicia de uma maneira diferente do que ele havia sido concebido originalmente. Né? Originalmente era para ser uma menina, uma criança, conversando com o Orson Welles, e ele vai lendo, né, o livro do Don Quixote para essa menina. Esse é o Don Quixote, o ator espanhol. Joaquim Tanilov, que vocês vão reconhecer nos filmes anteriores. E o Orson Welles, que interpretou a si mesmo. Esse Jess Franco é o Jesus Franco, que é esse diretor espanhol que finalizou o filme em 92. In a village in La Mancha, whose name I prefer not to recall, there lived not long ago a member of the petty country nobility who always had his lamps in the rack and a shield, a skinny nag, and a greyhound for coursing. Our gentleman was verging on 50. He had a tough constitution, and there wasn't an ounce of fat on him. His face was gaunt. He liked to get up early, and he was a keen hunter. They say his surname was Quijada or Quesada. There's some
disagreement about this among the authors who have written on the subject. For the purposes of our story, it doesn't really matter. The main thing is that our narrative should not depart an inch from the truth. The fact is, then, that the said petty nobleman spent all his free moments, which constituted most of the year, reading novels of chivalry with such passion and enjoyment that he forgot about hunting and even about the running of his household. His obsession and foolishness became such that he had to sell off many acres of land to pay for the books. He acquired all that he could, although his favorites were those by Feliciano de Silva, because the clarity of his prose style and his intricate sentences seemed to him incomparable, especially in amatory outpourings and challenges, where he would often find things like, "The reason for the unreason with which you assail this reason so weakens all reason that with reason I complain. About your beauty." Such reasonings gradually drove the poor gentleman out of his wits, and he stayed up till all hours trying to understand them and unravel their meaning, though Aristotle himself would never have disentangled or understood them. "The lofty heavens that with their stars divinely fortify your divinity, and render you deserving of the desert which your majesty deserves so deservedly." Finally, his reason quite gone, he had the oddest idea ever entertained by a madman. He decided to become a knight-errant himself and travel the world with his weapons and horse in search of adventures to put right every kind of wrong, placing himself in situations and dangers by the overcoming of which he should gain eternal renown and fame. And the first thing he did was to polish up the arms that had belonged to his forebears' arms, which, covered in rust and dirt, had long lain forgotten in a corner. Next, he spent 4 days working out what designation to give his nag, deeming it improper that the steed of such a famous knight should go unnamed. Finally, he called him Rocinante, an appellation that seemed to him dignified, sonorous, and significant. Having given a name to his mount, he began to think about one for himself, and these deliberations took him another 8 days. Finally, he settled on Don Quixote. He then realized that the only thing missing was to find a lady with whom to fall in love, because a knight errant without love is like a tree without leaves or fruit, or a body without a soul. In a nearby village, there was a fine-looking country girl of whom he had been enamored for a while, although naturally she never knew a thing about it. She was called Aldonza Lorenzo, and he now made her mistress of his affections with the title of Dulcinea del Toboso. At this point, Don Quixote approached a neighbor of his, a peasant of good parts, if someone who is poor can be thus described, but not much in the way of brains. He persuaded him so hard and promised him so much that the humble rustic made up his mind to go with him and to be his squire. "I believe that good luck awaits us, Sancho. And if it proves so, in the twinkling of an eye, you'll make your fortune and be a very rich man." Oh, I will. Believe me, Sancho. Oh, I believe you, but for me, the most important thing is... What's that, friend Sancho? Well, to be honest, sir, Oh, speak without fear. the island you promised I would have. You must know that it was a widespread custom among the knights to make their squires governors of the islands which they conquered, and I shall respect such usage, Sancho.
sempre relembrando sempre essas ressalvas, que foram... o filme começou a ser feito em 55, ele morreu em 82, não terminou o filme foi finalizado em 92, quer dizer, um filme que foi feito durante 30 anos. Não tem trechos que ele havia pensado, como foi a abertura do filme era diferente, isso foi visto, foi mostrado, e não tem aqui. A gente não sabe direito até que ponto, eu acho que está no capítulo 5, não, 11 talvez, 1h52 mais ou menos. A gente não sabe até que ponto o que nós vemos hoje corresponde ao que ele tinha imaginado no filme, mas de certa forma, talvez a figura do Quixote e o lado quixotesco da personalidade do Orson Welles combinem bem com o que nós acabamos de ver aqui. Então, nesse sentido, quer dizer, o filme, embora ele não tenha o mesmo rigor visual, técnico, o som, tem uma dublagem muito porca. É evidente que não olha, né, a boca e as palavras não estão encaixadas, né, incomoda até. Mas, de certa forma, parece ser um tema que tem muito a ver com essa figura. Né? Orson Welles tem um pouco de Don Quixote, talvez um pouco de Sancho Panza, e de certa forma a relação que ele guarda com a Espanha, e vários dos filmes que ele fez ali, né, nessa fase europeia, ele menciona a Espanha, quer dizer, acho que é mais para frente, acho que é o 11, deixa eu ver. Próxima. Então eu vou passar um trecho de um filme brasileiro do Cacá Diegues. Bom, então eu acho que esse filme guarda essas... eu acho que essa relação conceitual com a própria obra do Orson Welles. Eu acho que vai jogar do Skip, acho que chega lá. É o capítulo 11. Mais um. Agora acho que tem que adiantar é mais ou menos 1h52. Só uma curiosidade. Esse filme é o primeiro filme do Walter Mugucuri. Não vai passar, isso aqui é uma coletânea da história do cinema brasileiro, mas ele faz uma homenagem ao Orson Welles naquela cena do espelho que nós vimos na Dama de Xangai, né? Então, também, né, vários filmes já fizeram essa homenagem, ou foram influenciados pela sequência do espelho da Dama de Xangai. Esse filme em particular, do Curi, tem isso, mas não é o filme do Curi que eu quero mostrar. Milton, 1h aí? 52. Então, o que eu quero mostrar é um trechinho do filme do Cacá Diegues, que lembra um pouco dessa sequência, que tem muito a ver com a década de 60, quer dizer, com essa coisa de você questionar ou você repensar qual é o espaço, qual é o limite do cinematográfico. Quer dizer, quando você sai do estúdio e toma conta da rua, a rua passa a ser o seu estúdio, as pessoas os transeuntes também vão fazer parte da sua história. Nesse sentido, toda aquela longa sequência do Sancho Panza
perguntando, os cafajestes, né, da famosa sequência da Norma Bengel, toda aquela sequência dele questionando e perguntando Noite Vazia, do Cooley, também um filme, né, Vidas Secas, um pouco depois, esqueci o nome, Calvin Rocha, estamos perto. Acho que pode ser um pouquinho mais ainda. Essa famosa sequência, né, deles correndo. Porque o filme que nos interessa vai vir depois daí. Né? Vamos, pode voltar um pouquinho. Isso, volta um pouquinho. Pronto. Então, o sertanejo na cidade grande. A grande cidade realização de Carlos Diegues é o fim do êxodo e talvez outro começo. O de uma vida nova para um novo cinema. Essa é a mais velha e viçosa terra. É o pai da Camila Pitanga, né? Essa terra é um paraíso terrestre. Quantas terras do mundo são um paraíso terrestre? A que hora o senhor acordou? Quantas horas trabalha? Quantas horas o senhor anda por dia? Que idade o senhor tem? Que hora o senhor vai dormir? O senhor vai ao cinema? O que o senhor faz no fim de semana? Que hora você está? Que hora o senhor janta? Uma pessoa comum acorda todo dia às 6h30 da manhã. Toma café e sai para o trabalho às 7. Chega à cidade e trabalha até o meio-dia. Almoça e volta às 2 para o serviço, de onde sai às 6 da tarde. Toma condução de volta e chega em casa para jantar. Por volta das 11 horas vai dormir. Às vezes vai ao cinema ou dá uma volta esperando o sono. Portanto, de cada 24 horas, dorme a média de 8. Gasta 2 fazendo refeições e mais 2 em trânsito, além de 8 trabalhando. Isso quer dizer que lhe sobram 4 horas que usa descansando ou esperando. Mas digamos que vive essas 4 horas. Se essa pessoa morreu aos 50 anos, na verdade viveu apenas 6, pois o resto consumiu coisas desagradáveis ou inúteis. A que hora você acordou? Quantas horas trabalhou? Que horas vai dormir? O que estão fazendo no cinema? Esse é o templo das mágicas! A fábrica dos sonhos! Da glória! Eu tenho isso lágrimas para olhar, mas não esquecendo! Eu tenho a arte que a vida é uma só! Comédia ou tragédia! O padre e a moça foi extraído de um poema de Carlos Drummond de Andrade. Um vilarejo colonial com seus preconceitos acesos e suas tradições em decadência. Joaquim Pedro de Andrade, o diretor. Eu só queria mostrar para vocês que isso, lógico, não é que um influenciou o outro, não é isso. Mas que esse tipo de questionamento, quer dizer, né, de você colocar a câmera na rua, e quando você põe a câmera na rua, a sua obra de ficção se mistura com o entorno, com a vida real das pessoas, é uma preocupação, é um questionamento muito comum durante a década de 60, no momento que as pessoas repensavam o que era fazer cinema. Isso, é esse daqui, Lost in Amani. Então, o Orson Welles, nesse sentido, embora ele tenha começado a carreira, né, cedo, ele é um sujeito que antecipou uma série de questionamentos que hoje, por exemplo, a construção não linear de filmes, quer dizer, você trabalhar com filmes que não necessariamente começam do início, se tornou algo comum, mas... Le scénario, mais um. voilà, c'est And it's like nothing. Eu acho que é o 7, mas eu não tenho certeza. Try and find fragile. This thing is so hanging on strings, and if we don't have it,
Lost in La Mancha, o nome desse documentário. Então, se um dia vocês tiverem oportunidade, talvez seja possível baixar na internet, mas é muito angustiante, e é uma coisa que no processo você está sujeito a acontecer algo do gênero. Quer dizer, aconteceu o total imprevisto, né? Então, para ilustrar um pouco dessa questão do Quixote e como o próprio ato de fazer cinema, fazer arte, talvez, tem algo de quixotesco na sua essência, que você está o tempo todo lidando com esses moinhos, né? E tendo que ter, ocasionalmente, ser meio Sancho Panza e trabalhar com um nível mais básico da realidade, né? Bom, então isso que eu queria mostrar para vocês. Então, de vocês, tem alguma questão, algum comentário? Vocês já tinham visto esse filme? Né? Não sei, em relação ao que vocês já viram anteriormente, destoou muito? Vocês têm alguma consideração, alguma questão a ser colocada? Destoou bastante dos outros, né, em relação à montagem, a qualidade. Tem hora que está assim, é gritante a diferença de qualidade. Tem uma hora que ele está de dia com o telescópio e quando ele olha a lua está à noite. Realmente, eu acho que... A gente não sabe, está dentro, e no fundo isso acontece em vários filmes dele, quer dizer, a gente não sabe direito até que ponto isso corresponde ao que ele tinha pensado inicialmente. É que nesse fica bem gritante, né? Porque não era mesmo um projeto que ele necessariamente iria terminar. Talvez ele nunca fosse terminar o filme, talvez não era... Era um filme que ele estava fazendo para ele, quer dizer, e tem muito a ver com ele mesmo. Aí entregam isso, quer dizer, o que entrega você não sabe direito se é ou não um filme. Acontece, o Eisenstein tem filme que foi feito póstumo, quer dizer, o sujeito, um colaborador próximo dele tenta fazer um filme. O próprio o processo que nós vimos, o processo foi um livro que foi finalizado por um amigo então não foi o próprio escritor que terminou o filme, quer dizer, que terminou o livro. Então, às vezes em arte acontece isso. Né? Só para citar um exemplo muito comum, provavelmente vai ser algum disco do Prince, ou do David Bowie, que talvez com músicas que ele jamais teriam colocado, a gente não sabe, quer dizer. Em relação a esse filme, então, nós não temos elementos para saber até que ponto isso corresponde, né, se o Orson Welles se revirou no túmulo, ou se ele foi mesmo jogado, a cinza dele espalhado pela Espanha, se ele ficou contente ou não com o resultado, a gente não sabe. Né? De qualquer forma, independente do filme ter sido feito fora do que ele gostaria, do que seria, dá para perceber que lida com uma série de questões que ele abordou nos outros filmes. Eu acho que esteticamente, em termos de forma, o filme destoa. Mas dá para perceber ali no momento que ele está filmando, que ele está filmando com uma câmerazinha portátil. Quer dizer, é uma coisa, parece uma ação entre amigos. Juntam, e talvez o sujeito que encabeçou essa versão, eu citei, eu confesso que eu nunca vi um filme desse espanhol, tenho curiosidade de ver, mas o sujeito fez 200 filmes, os títulos não ajudam muito. A gente até imagina que o sujeito que, sei lá, gosta de contar histórias e produzir muito mais do que ter, de repente, uma preocupação estética. Então tem coisas que saíram direto para vídeo, quer dizer, que ele fez em vídeo, sei lá, talvez uma TIC, talvez no formato semi-profissional. Então, a gente não sabe direito as condições com que esse filme
foi terminado. Mas mesmo assim, eu acho que a história do Don Quixote tem muito a ver com a história de um artista como Orson Welles, que tem um lado quixotesco, que a carreira dele inteira foi lutando em cima da descrença, em cima da tentativa dele ser acusado de ser muito barroco, muito sonhador. Então dá para entender essa identificação dele com a figura do Quixote e com a figura do Sancho Panza, que aparece muito mais no Quixote. Que é uma puta homenagem a um ator, a um dos grandes atores do filme dele, que é o Joaquim Tanioff, que participou de vários atores, várias produções na fase final, e é um sujeito que estava lá à disposição, porque ele falava, vamos fazer o filme, o sujeito ia lá e fazia, gravava um pouquinho, mas dá para perceber que é um filme extremamente, às vezes desconexo, às vezes você percebe que as coisas faltam ou, de repente, os atores estão diferentes, né? Os atores às vezes estão mais velhos, mais novos, a maquiagem muda. Então ele é um filme tecnicamente mais limitado, principalmente comparado com os outros, mesmo sendo filmes baratos, filmes B, são filmes muito bem fotografados, muito bem decupados, e aqui às vezes isso é meio tocado no F for Fake. Isso faz sentido porque tem um lado documental, que o lado documental você tem que gravar à medida que as coisas estão acontecendo. E, aqui também tem um lado documental, que é uma coisa interessante, que é o fato dele buscar nas festas tradicionais espanholas. Eu repito, eu não me lembro de ter visto uma cena de tourada tão realista quanto essa daqui, mesmo em documentários mais recentes. Quer dizer, tem uma hora que as pessoas estão todas caídas na frente da arena e os touros vão tentando saltar e não conseguem. Você fala, como é que isso é possível? Quer dizer, o ser humano é maluco. O cara vai perseguir um touro e dar um chute no touro, umas coisas realmente assustadoras. E o frenesi que aquilo ali provoca. Lembra uma coisa meio do Império Romano, parecido. Uma outra opinião ou coisa que vocês queiram compartilhar conosco? Desculpa, eu vou falar. Fala, ninguém fala, eu falo. Uma coisa que eu achei bem interessante é ele se inserir dentro do filme, né? E participar, interagir com o Sancho Panza, que até tem uma hora que na carta que o Sancho Panza escreve para a mulher, ele fala, se for um pessoal de filmagem, aí conversa com eles e fala com o gordo para pagar o que ele deve, aí mostra o Orson Welles. Tudo mistura, e na própria cena da arena que você cita, tem uma parte que corta e mostra ele tomando vinho com um rapaz no gargalo. Eu acho que tem uma relação afetiva com a Espanha. E ele, de certa forma, revela isso. Quer dizer, revela que ele achava que o Don Quixote e o Sancho Panza representam um pouco dessa alma espanhola, que é uma coisa maluca, né? Por exemplo, quando a gente lembra da Espanha, a gente lembra dos anarquistas espanhóis, mas lembra também de Franco, né? Que está aí, Franco está aí o tempo todo. E essas duas coisas estão lá. De repente, os anarquistas, você tem uma figura como uma sociedade extremamente católica, mas aí você tem uma série de realizadores extremamente combativos, artistas extremamente combativos com a mentalidade religiosa. Quer dizer, está tudo ali meio... você tem o Quixote, que tem esse lado apolíneo, que olha fora da realidade, que olha de umas coisas românticas. Isso tem o Sancho Panza, que é o cara que quer comer, que é o lado dionísico, que é uma... Hedonista, então, tem tudo, eu acho que tem essa riqueza, quer dizer, eu acho que ele tem ele tangencia, ele toca em temas que são muito interessantes, que de certa forma
até, pelo menos para mim, me faz um pouco não me importar muito com esse lado rudimentar técnico, que é bem evidente, quer dizer, porque dá a impressão que umas coisas, do ponto de vista da sincronia, dá a impressão que foi pura preguiça mesmo, quer dizer, o cara pegou e juntou, ele nem olhou se estava em sync, porque você vê os lábios, você até percebe que a pessoa está falando aquilo, mas o texto está totalmente fora. Então tem um lado tosco ali que aí a gente não sabe se é do próprio, quer dizer, se foi do Orson Welles, que não fez com essa pretensão, ou se o Jesus ali depois que se importou muito. Dá a impressão de que o Welles começou esse filme sem a intenção realmente de chegar ao final dele. Isso é uma coisa que ele deixa até. Ele fala até, quer dizer, era um filme que ele não tinha. Era um filme que ele imaginava como. De repente o escritor pode ter um romance que ele não faz questão de ser, ser terminado. E essas coisas acontecem. Parece que o importante era estar fazendo. Isso. Eu acho que, sim, tanto que depois dos dois morrerem, ele ainda continuava trabalhando no filme. Os dois atores já tinham morrido, e ele ainda trabalhava. Quer dizer, recentemente saiu a respeito daquela escritora que ela fez sucesso com um livro, depois ela não escreveu mais, que é Oi? Não, é recente. Ai meu Deus, o filme com o Gregory Peck, que fala sobre um negro acusado injustamente, advogado. Agora não. Bom, ela tem esse livro que ganhou os prêmios, todos os prêmios dos Estados Unidos, foi um puta sucesso. Depois nunca mais escreveu, sumiu da mídia. E depois que ela morreu, uma secretária que cuidava dela chega com a continuação dessa novela que ela teria escrito, mas o personagem muda, porque ele fala, o livro e o filme é narrado pela figura da filha, criança, que vai contando do pai, que é o advogado, que vai defender esse negro que é acusado de ter estuprado uma branca. E a menina, pelos olhos dela, ela começa a descobrir que existe essa coisa chamada racismo, e que ela vivia, e pensando em relação ao pai. E nesse outro livro, por exemplo, as coisas já mudam. Aí essa criança já é uma adolescente, de repente descobre que o pai tem um lado que não era tão legal assim, quer dizer. Então vira e mexe essas obras póstumas, e aí acusam essa secretária de ter aproveitado, porque ela tem lá um atestado dizendo que ela podia liberar, não sei o quê, mas conta que a mulher já estaria meio senil, então tem um lado que a gente não sabe direito, quer dizer, então nesse sentido parece que era um filme que ele fez para ele, como um romance que de repente você não acha que está, Isso aconteceu com o Tolkien também, né? Também, porque ele escreveu os contos... escreveu não, né? Ele escrevia, para dar várias referências da Terra-média, ele escrevia para ele não se perder. E quando ele morreu, o Silmarillion. Não, Contos Inacabados. Que o filho dele pegou vários fragmentos que ele escrevia para basear a história da Terra-média, completou algumas lacunas e lançou. Então, só que não era um livro, o Silmarillion também. O Silmarillion também, só que o Silmarillion já era uma obra quase acabada quando ele lançou, mas ele também não tinha intenção de lançar. Eu vou tentar ver se eu acho aqui. O Sol é para Todos. É o nome desse filme do Gregory Peck, baseado e é o personagem do Atticus Finch, quer dizer, é um dos livros mais conhecidos nos Estados Unidos, não sei o quê. Então, recentemente teve toda essa história a respeito dela. Então, acho que é isso.
E lembrando que semana que vem é o nosso último encontro, né? A gente teve que adiantar, porque uma semana que não era para ter aula, acabou ocorrendo. E nesse último encontro, eu não vou passar um filme inteiro. O que eu vou fazer é revisitar um pouco de tudo isso que nós vimos, tentar fechar, né, essa discussão a respeito do Cidadão Kane, principalmente, e pensar o Cidadão Kane em relação aos outros filmes, fazer uma espécie de leitura, né, de fecho desses nossos encontros, né, para a semana que vem. E na outra, acho que eles vão reexibir o Cidadão Kane para quem perdeu. Né? E é isso, obrigado. Né, até a semana que vem. Obrigado, Milton.